Se você quer estudar sem enrolação, veio ao canal certo. Aqui no Rumo Questões vamos direto ao ponto. Você pausa o vídeo e responde. Ao final de cada questão trarei uma breve revisão sobre o conteúdo. Mas antes de começarmos, peço seu apoio. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe para eu saber que você quer mais vídeos como esse. Agora sim, questão 1. Um bioma é definido como a comunidade biótica que mantém certa uniformidade fisionômica e clímax entre os vegetais e os animais existentes. B. Totalidade da vegetação primária e secundária em estágios inicial, médio e avançado de regeneração. C. Quantidade total de matéria viva existente num ecossistema ou numa população animal ou vegetal. D. Conjunto de seres vivos e seu meio ambiente em interação constante. E. Local ou conjunto de locais onde se realizam as atividades de proteção dos ecossistemas e da diversidade biológica, as pesquisas ambientais, a experimentação e as ações que visem ao desenvolvimento sustentável e à educação ambiental. A resposta correta é a comunidade biótica que mantém certa uniformidade fisionômica e clímax entre os vegetais e os animais existentes. Revisão. Um bioma é uma vasta região geográfica que se distingue por características específicas como clima, solo, vegetação e vida animal. Ele possui uma uniformidade fisionômica, ou seja, uma aparência visual e estrutural relativamente homogênea. Em um bioma, as espécies de plantas e animais se adaptam às condições climáticas e ambientais predominantes, formando comunidades ecológicas estáveis e equilibradas. Questão 2. O Cerrado é um bioma brasileiro composto por um conjunto de diferentes formações vegetais e ecossistemas, tendo como uma de suas características a predominância de uma estação climática bem definida durante todo o ano, favorecendo a ocorrência de solos ricos em nutrientes básicos. B. Inexistência de zonas transicionais com outros biomas, justificando a predominância de matas densas. C. Adaptação ao clima predominantemente semiárido, resultando em plantas tortuosas, de folhas pequenas e finas. D. Grande número de áreas protegidas por lei, figurando como patrimônio nacional na Constituição Federal. E. Alto nível de endemismo das espécies, em função da alta variedade e especificidade dos ecossistemas locais. A resposta correta é a E. Alto nível de endemismo das espécies, em função da alta variedade e especificidade dos ecossistemas locais. Revisão. O Cerrado é um bioma brasileiro caracterizado por sua grande biodiversidade e uma alta taxa de endemismo, ou seja, muitas espécies de plantas e animais que existem exclusivamente nessa região. Essa característica está relacionada à alta variedade de ecossistemas presentes no Cerrado, que incluem desde campos limpos e cerrados até matas de galeria e veredas. Essa diversidade de ambientes cria condições únicas para o desenvolvimento de espécies específicas adaptadas a esses ecossistemas. Questão 3. O bioma Mata Atlântica é formado por um complexo conjunto de ecossistemas que conferem uma grande diversidade à paisagem. Qual dos ecossistemas a seguir não é encontrado na Mata Atlântica? A. Campos de altitude. B. Restinga. C. Floresta estacional semidecidual. D. Floresta ombrófila densa. E. Savana tropical. A resposta correta é a E. Savana tropical. Revisão. A savana tropical é um ecossistema caracterizado por campos abertos com árvores espaçadas, típico do bioma cerrado, e não é encontrado na Mata Atlântica. Questão 4. O planeta Terra pode ser dividido em regiões de grande extensão, nas quais se desenvolvem, especificamente, determinados tipos de vida. Esses grandes ecossistemas são denominados biomas. O bioma localizado ao sul do Brasil, com predomínio de vegetação herbácea, geralmente baixa, é conhecido por A. Tundra. B. Taiga. C. Campos limpos. D. Floresta tropical. E. Deserto. A resposta correta é a C. Campos limpos. Revisão. No sul do Brasil, especialmente na região conhecida como Pampa, o bioma predominante é composto por campos limpos, também chamados de campos sulinos ou pampas. Esse bioma é caracterizado por uma vegetação herbácea, geralmente baixa, com gramíneas e algumas espécies de plantas rasteiras e pequenos arbustos.
Este tipo de vegetação é ideal para a criação de gado e é distinta de outros biomas como a tundra, taiga, floresta tropical e deserto. Questão 5. O Decreto número 4.703 de 2003 dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica e sobre a Comissão Nacional da Biodiversidade. No Brasil, segundo esse instrumento legal, o Pronabio deverá ser implementado por meio de ações de âmbito nacional direcionadas a conjuntos de biomas, dentre os quais A. Taiga. B. Tundra. C. Savana. D. Floresta temperada. E. Zonas costeira e marinha. A resposta correta é a E. Zonas costeira e marinha. Revisão. Essas áreas são de extrema importância devido à diversidade de ecossistemas marinhos e costeiros que abrigam, incluindo recifes de coral, manguezais, praias e estuários. Proteger e conservar esses ecossistemas é essencial não apenas para preservar a biodiversidade marinha, mas também para garantir serviços ecossistêmicos vitais para as populações humanas, como a pesca e a proteção contra eventos climáticos extremos. Questão 6. Qual dos biomas brasileiros abaixo possui uma das maiores extensões úmidas da Terra e, no entanto, é o bioma de menor extensão territorial no Brasil? A. Pampa. B. Restinga. C. Pantanal. D. Amazônia. E. Mata Atlântica. A resposta correta é a C. Pantanal. Revisão. O Pantanal é um dos maiores ecossistemas de áreas alagadas do mundo e é conhecido por suas extensas planícies inundáveis. Apesar de sua grande importância ecológica e biodiversidade, ele é o bioma de menor extensão territorial no Brasil. As inundações sazonais criam um ambiente rico e variado, proporcionando habitat para uma enorme diversidade de espécies de plantas e animais. Questão 7. Sobre características ecológicas dos biomas brasileiros, considere o trecho abaixo. Procurar prever como as mudanças climáticas podem afetar as espécies de animais e vegetais na área de transição entre o Cerrado e a Amazônia, o chamado Arco do Desmatamento. Este é um dos objetivos da pesquisa realizada pela bióloga do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A referida região entre os dois biomas, que representa uma zona de transição, é conhecida como A. Habitat. B. Ecótono. C. Nicho ecológico. D. Zona ecológica. E. Zona trófica. A resposta correta é a B. Ecótono. Revisão. Um ecótono é uma região de transição entre dois ecossistemas ou biomas diferentes, caracterizada pela presença de elementos de ambos os ambientes e pela diversidade de espécies adaptadas a essas condições intermediárias. Questão 8. A Mata Atlântica brasileira, um dos biomas mais ameaçados do mundo, é formada por um conjunto de ecossistemas que ela conferem um alto índice de biodiversidade. Dentre os ecossistemas integrantes da Mata Atlântica, aquele que ocorre principalmente nos estados da região sul do Brasil, característico por apresentar o pinheiro brasileiro, é a floresta A. Umbrófila densa. B. Umbrófila mista. C. Umbrófila aberta. D. Estacional decidual. E. Estacional semidecidual. A resposta correta é a B. Umbrófila mista. Revisão. A floresta umbrófila mista, também conhecida como floresta com araucárias, é um dos ecossistemas integrantes da Mata Atlântica. Ela ocorre principalmente nos estados da região sul do Brasil, onde é caracterizada pela presença predominante do pinheiro brasileiro, além de outras espécies arbóreas como o erva-mate. Esta floresta recebe esse nome porque mistura características das florestas tropicais úmidas, umbrófilas, com características das florestas temperadas. Questão 9. Qual o bioma brasileiro influenciado pelo clima subtropical, com ocorrência no sul do Brasil? A. Amazônia. B. Cerrado. C. Caatinga. D. Mata Atlântica. E. Campos Sulinos. A resposta correta é a E. Campos Sulinos. Revisão. Esse bioma é caracterizado por vastas áreas de vegetação herbácea, predominantemente gramíneas, com algumas espécies de arbustos e pequenas árvores. O clima subtropical presente nessa região contribui para a diversidade e a adaptação da vegetação.
Questão 10. O trecho abaixo faz referência a uma importante planície situada em um bioma brasileiro. Essa planície caracteriza-se pela baixa altitude, pouca declividade e ocorrência de inundações periódicas. As flutuações da água comandam os processos ecológicos na região, numa ampla variação temporal e espacial da paisagem. A qual bioma o texto se refere? A. Restinga. B. Caatinga. C. Cerrado. D. Mata Atlântica. E. Pantanal. A resposta correta é a E. Pantanal. Revisão. O Pantanal é notavelmente influenciado pelas inundações sazonais, que variam ao longo do tempo e do espaço, moldando os processos ecológicos e a paisagem da região. As flutuações da água são cruciais para a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas locais. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus!